Marcos, capítulo 16, que é o texto da grande comissão, né? Marcos 16, que é o texto da grande comissão, a partir do versículo 15. Marcos 16, a partir do 15. Vamos ler, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, até aqui o versículo 18, vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, te agradecemos por chegar na tua casa, Senhor, e pela liberdade que temos para meditar na tua palavra e aprender contigo, ser edificados, alimentados, sairmos daqui, Senhor Deus, direcionados e com um propósito maravilhoso de te servir e de pegar a tua palavra, Senhor amado. Pai, muito obrigado pelos teus servos que já chegaram, abençoa cada um e traz o restante que está a caminho na tua paz. Dá-nos também, Senhor, depois um culto administrativo, Senhor, proveitoso, instrutivo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Então, a gente vai até onde der. Depois, a gente continua outras quartas-feiras. O tema é a igreja e a evangelização mundial. A igreja e a evangelização mundial. É que a gente não avisou, né? Senão é bom que os irmãos tivessem por anotar. Mas vai ficar gravado. Os irmãos podem depois ver a live. A vinda de Jesus ao mundo foi para salvar o mundo. A vinda de Cristo ao mundo foi para salvar o mundo, não é? Então, por exemplo, começando no Evangelho de João, né? Capítulo 3. No Evangelho de João, capítulo 3, começando do versículo 16, que é o texto mais conhecido da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, não é? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a vinda de Jesus ao mundo foi para salvar o mundo. Ele viajou da eternidade, não é, até a terra. Jesus, ele foi o missionário que mais viajou para evangelizar o mundo. Para isso, esse trabalho, esse projeto de evangelização mundial, ele chamou 12 homens e, né, os fez seus discípulos, chamou 12 homens para ser seus discípulos e treinou-os e fez deles apóstolos. Apóstolo significa enviado, alguém que é enviado, né? No latim, missionário. A palavra apóstolo é grego, né? É uma transliteração do grego. Os apóstolos constituíram os fundamentos doutrinários da igreja e a sua organização na ordem do culto e na decência da vida. Então a igreja ela está fundamentada em Cristo e construída na doutrina dos apóstolos. A doutrina que a igreja prega é a doutrina dos apóstolos de Cristo. Então, eles constituíram os fundamentos doutrinários da igreja e a sua organização na ordem do culto e na decência da vida. Outra doutrina é, como Paulo disse, né, é anátema. Outro evangelho seja anátema, né? Inclusive os apóstolos de hoje, porque hoje não tem apóstolo, né? Apóstolo fulano, apóstolo tal, igreja apostólica tal. Esses apóstolos não são bíblicos, né?
eles estão se intitulando apóstolos para ter um título assim, eu sou mais que pastor. Mas não tem, se fosse falar em título, né, que pastor não tem nada de um título acima de pastor. Então, na verdade, essas igrejas apostólicas estão fora da Bíblia, porque os apóstolos são aqueles que Jesus chamou e que viram a ele frente a frente. E quando o Senhor estava prestes a subir aos céus, instruiu aos apóstolos permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder. Ou seja, não saísse para pregar antes da vinda do Espírito Santo, o que aconteceu poucos dias depois da sua ascensão, como registra Atos. Então, Lucas também, né? Por exemplo, vamos ver. Lucas 24, 49. Vou pedir para alguém achar e ler. Lucas 24, 49 e depois Atos 1, 8. Atos 1, 8. Que é um texto também bem conhecido. Lucas 24, 49. Pronto. Permanecei na cidade, que é Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Jesus instrui os apóstolos. Agora, Atos 1, 8. Então, essa é a primeira lição. Para ter sucesso na evangelização mundial, a igreja deve viver em oração, né? E também deve estar revestida, capacitada do poder do Espírito Santo de Deus, não é? E na palavra. Então, uma igreja que tem compromisso com o Evangelho, ela deve viver em oração e ser revestida do Espírito Santo de Deus e também capacitada na palavra. Tem surgido muita igreja por aí, né? Todo dia aparece uma igreja nova, igreja não sei o que. Mas o problema é que não tem compromisso com a evangelização, né? Que essa é a missão da igreja. E não tem embasamento para isso, né? Daqui a pouco eu vou falar dessa necessidade, né? Não é brincadeira. Quando a gente fala aqui, a gente não está falando alguma coisa só para preencher o tempo, né? É necessidade que nós temos de aprender e executar a vontade de Deus. Então, Atos 2, né? Em Atos 2, é a descida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desce e capacita a igreja, reveste a igreja, vem com uma efusão tremenda e com a espada cortante, que cortou primeiro os apóstolos, depois as pessoas que estavam ali, que ouviram Pedro pregar. Atos 2 é o marco evangelístico mais importante da história da igreja, na Bíblia. Não é? Pentecostes, né? Pentecostes, a palavra, nós somos pentecostal, mas Pentecostes, a palavra é pentaconta, do grego 50, porque era a festa das semanas, né? No 50º dia, então, era chamada de Pentecostes. E o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes. Por isso que quem crê nos dons do Espírito, no avivamento do Espírito, então chama-se pentecostal, né? Porque o Espírito Santo veio em Pentecostes. Pessoas de todo o mundo são alcançadas em Jerusalém, né? Em Atos 2. A igreja de Atos, que é o paradigma da igreja de Cristo, é uma igreja, primeiro, de oração. Segundo, de doutrina. Terceira, de comunhão. Quarto, partir do pão. E quinto, a adoração. A gente vai ver isso aqui em Atos. É a igreja, é o modelo da igreja de Cristo, né? Qual foi a forma de evangelização que a igreja no Novo Testamento desenvolveu? Essa é a pergunta de $1 milhão. Qual é a forma de evangelização que a igreja de Atos desenvolveu, né?
que é justamente a maneira ainda atual para ganhar pessoas para Jesus. Quando Jesus enviou os discípulos, ele os instruiu a ir nas casas em Jerusalém, né? Instruiu a ir nas casas em Jerusalém. Vamos ver, Mateus 10, a partir do versículo 5. Mateus 10, 5 e 12. Mateus 10, 5 e 12. E Lucas, capítulo 9, versículo 4. Quem achar pode ler Mateus 10, 5, 12. Não comeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. O 12, né? Ao entrardes na casa, saudai-a. Pronto. Então, agora Lucas 9, 4. Amém. Então, a instrução era para ir nas casas, entrar ali, permanecer até que terminasse o trabalho, né? E aí tem outros textos que a gente vai ver posteriormente. Então, após a dispersão, quando a igreja foi perseguida, né, que os irmãos tiveram que fugir de Jerusalém para não morrer, é chamado de dispersão, né? Após a dispersão, os irmãos iam anunciando a palavra por onde passavam. Vimos Filipe, cheio do poder de Deus, pregando o evangelho lá em Samaria, né? Atos capítulo 8, expulsando demônios e realizando sinais no meio do povo, né? Atos 8, do 5 em diante. Em Atos 13, a partir do versículo 1, vimos os primeiros missionários enviados aos gentios, Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, eles costumavam ir primeiro às sinagogas, né, onde estavam os judeus, para pregar. Às vezes se hospedavam em alguma casa quando eram convidados, mas pregavam em qualquer lugar que tivessem oportunidade. Mas havia, né, uma estratégia. Sinagoga, né, algum lar que era convidado, ou então a praça, o Areópago, né, qualquer outro. Então, o que entendemos nesses textos é que a igreja precisa estar sadia e capacitada na palavra e no poder, dependendo do lugar em que está, né? Por exemplo, dependendo do lugar que Paulo estava, onde ele foi, precisou se esforçar mais na pregação e na oração para que as pessoas fossem alcançadas. Em uma geração dura de coração como a nossa, deve-se haver muito empenho da igreja para alcançar alguns, né? Muito empenho em oração e no estudo da palavra e na ação, né, de evangelizar. Numa geração em que nós estamos, se a igreja não se empenhar, não ganha ninguém, né? Se não orar, se não aprender a palavra do Senhor e ir, não ganha ninguém. Então, o estudo bíblico nos lares é, por experiência, a melhor estratégia para ganhar pessoas para Cristo, né? O estudo bíblico nos lares, que a gente chama de núcleo, né, é, por experiência, a melhor estratégia para ganhar pessoas para Cristo. E é, na verdade, o mais embasado na Bíblia. A gente pode dizer assim que é o mais embasado na Bíblia. Porque o evangelista ali, né, no estudo bíblico nos lares, tem mais tempo para ensinar as pessoas, desfazer crenças erradas e sofismas das mentes dos ouvintes, né, e convencendo-as com a verdade. Então, do jeito que as pessoas estão com a mente cheia de coisa ruim e de pecado, é preciso tempo para ir desfazendo, né, todo o pântano das trevas que estão no coração das pessoas. Então, a pregação não era direcionada ao indivíduo no Novo Testamento somente. Era inicialmente a toda a sua casa, não é? Então, a pregação não era direcionada inicialmente a um indivíduo,
mas a toda a sua casa. Não é? Vamos ler Atos 11, 14 e 16, 31. Atos, capítulo 11, versículo 14 e capítulo 16, 31. Primeiro 11 e 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa. Né? A casa é, de fato, alvo. Agora, 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, a casa era o alvo, né? Você deve crer e toda a sua casa deve crer, né? Precisa crer. Então, a pergunta agora é, como se faz um núcleo, né? Como se faz um núcleo, né? Um culto evangelístico nos lares? Essa é a parte prática. A gente deu aqui no embasamento bíblico. E agora tem a parte prática, né? Para falarmos como se faz o núcleo. Mas eu vou deixar para a próxima, né? A próxima etapa, porque por causa da hora. E a gente vai precisar de tempo para discorrer, não é? Explicar e etc. Está aqui, mas a hora não permite. Então, os irmãos que começaram, né? A gente já tem embasamento bíblico. Agora precisa continuar. Por quê? Porque se a igreja não fizer isso, ela deixa de ser igreja, porque ela perde o seu foco, o seu propósito, o seu alvo, né? E ela morre espiritualmente, ela cai numa estagnação, né? Ela fica funcionando, aqueles cultos, né? Mas aqueles cultos mortos, sem avivamento, porque uma igreja que não evangeliza, eu não vou dizer que o Espírito Santo está ali atuando. Se o Espírito Santo está atuando, a primeira coisa que vem no coração da igreja é evangelizar, né? Os irmãos estão fervorosos para isso. É uma contradição dizer que a igreja está cheia do Espírito e não está com o propósito de evangelizar, né? Como a gente vê aqui, quando o Espírito aqui vem em Atos, então a primeira ação da igreja é o quê? Evangelizar, né? Falar de Cristo para os pecadores. Então, uma igreja que está ali, mas não tem propósito de evangelizar, então, né, é mórbida, né? É mórbida, é uma igreja formalista, sem avivamento, sem vida, sem propósito, sem nada. E se nós não tivermos cuidado, a gente cai nessa armadilha, não é? E eu não quero que nós caiamos nessa armadilha de se tornar paroquiano, porque um bispo católico romano falou isso nos Estados Unidos para um professor, ele disse assim, nós, quando começamos, os católicos, ele disse que eles eram fervorosos, nós éramos também fervorosos, como vocês, a gente evangelizava, não é? As pessoas, a gente fazia aqueles cultos, assim, empolgantes, mas o tempo foi passando e a gente deixou. E agora somos o que somos, não é? Então, é um ritual, né? Tornou-se um rito, mas sem vida. Aí falou assim, se vocês não tiverem cuidado, vão terminar assim também. E é verdade, né? Agora veja, quantos crentes hoje não se preocupam com isso? Muitos não se preocupam com isso, né? Com a sua missão, que não é uma opção, é um imperativo, né? Imprescindível. E falar de Cristo, né? Eu sempre pergunto, né? Você ganhou alguém para Cristo esse ano? Porque muitas vezes, o ano inteiro, o crente não ganhou ninguém para Jesus. 365 dias ele teve. E não ganhou ninguém para Jesus. Ele disse, mas eu estou trabalhando para o Senhor. Como? Não é? Você não consegue tirar uma pessoa do inferno. Então, esse fogo tem que arder em nós, né? Esse fogo, esse fervor, esse desejo, esse propósito tem que arder
em nós. Hoje em dia é dom de cantar, né? Dom de administrar, dom disso, dom daquilo, mas não tem o dom de evangelizar, né? Esse aí é o dom sobre todos os dons. Porque está no amor, né? No amor e amor ao pecador. Então, vou parar por aqui e a gente vai ver a parte prática de como se faz o núcleo, né? Um estudo bíblico nos lares, na próxima oportunidade, possivelmente na quarta-feira que vem, mas a gente vai fazer esse trabalho aqui e depois eu vou fazer uma avaliação para os irmãos dizer o que aprenderam, né? E dependendo do que aprenderam, pode até ter um certificado que participou com um bom aproveitamento, com louvor desse mini curso, vamos chamar assim, desse mini curso de evangelização.